Vamos falar da treta que ela é eterna, que é o Code First versus Database First. Provavelmente você já ouviu aquele dev que fala: esquece o banco, depois eu vou criar as migrations. Pois bem, é geralmente esse mesmo desenvolvedor que começa a reclamar uma semana ou um mês depois, dizendo que nada funciona direito. Porque tem muitas tabelas, porque tem scripts, porque os joins estão lentos, que levam mais de um minuto para retornar 10 linhas. E esse foi um dos meus comentários aqui no Twitter. Se liga só, pessoal. Eu fiz um tweet aqui falando sobre essa treta, né? Passou aí 33 mil views, teve 577 likes, 27 retweets, a galera salvando mesmo para ler depois, e teve 24 comentários, alguém colocou artigo, teve uma discussão técnica aqui. Isso é o que faz eu não largar essa rede social aqui, tá? Porque tem assuntos interessantes e, obviamente, tem assuntos horríveis aqui. Mas os interessantes acabam ganhando espaço para mim, beleza? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre o que é Code First, ou melhor, o que, que o time da codificação, né, que quem codifica primeiro antes de fazer o banco defende. Justamente isso. Primeiro eu codifico e depois o banco a gente se vira. Essa eu costumo dizer que é uma filosofia dos startups, daqueles que precisam fazer um MVP, um mínimo produto viável de forma rápida, né? Que acha que vai conseguir dar conta de organizar o seu produto assim que ele for aceito, né? Geralmente esse pessoal que fala que o código vem primeiro adora um framework. Então, quando eu falo framework, eu estou falando de Hibernate, do Ent Framework, porque o ORM ele acaba gerando banco, né, para eles. E eu também gosto, cara. Eu gosto pra caramba do Hibernate. Todo mundo sabe que eu sou do Spring, né? Então eu adoro um ORM, porque ele é rápido, ele é prático e ele é perfeito até o dia em que o projeto dá certo. Mas vai chegar um dia que o projeto vai começar a dar errado. E daí tu vai perder algumas horas, né? E o que que o Database First ele promove? Totalmente o oposto. Geralmente os programadores que gostam do Database First, eles ficam dias, às vezes semanas, desenhando o modelo, pensando nos relacionamentos, nas chaves, visando lá na frente, criando índices. O índice tem que ser certo, porque o índice vai melhorar o teu select, mas ele pode melhorar o teu delete, ele pode melhorar piorar o teu update, ele vai criar constraints, e é nesse ponto que aquele dev que adora codificar reclama, porque a pessoa que está modelando, entre aspas, o banco de dados está demorando demais para começar a codificar. Só que só o sênior sabe que o preço da pressa vai ser o refactor eterno. Quem já teve que corrigir modelagem errada em produção sabe o trauma que é. Eu já passei por isso. Então, hoje eu sou mais do time Database First do que Code First. Quando que faz sentido, pessoal, essas abordagens? Na minha visão, tá? Tu não precisa concordar comigo aqui. A grande real é que nenhum dos dois está errado. O Code First, como eu já falei, faz muito sentido em MVP, em protótipo, em startup, em produtos que ainda são incertos. Mas quando o sistema acaba crescendo, acaba entrando grana, acaba tendo clientes, precisando fazer auditoria, o que tu vai precisar? Tu vai precisar de consistência, tu vai precisar de integridade, tu vai precisar de performance. Aí o banco acaba deixando de ser apenas um detalhe técnico para virar a fundação da casa. Se é que vocês estão me entendendo, né? Não dá para construir uma cobertura em cima de uma fundação, eu ia falar fundamentação, mas em cima de uma fundação de madeira. Não dá. E qual que é o erro comum? O erro comum é achar que o ORM vai substituir o teu pensamento, porque ele facilita muito.
Como eu falei, eu adoro, mas ele não vai raciocinar por ti. Ele não vai raciocinar por você. Então, o dev que é code first, que nunca modelou um banco, acaba criando, sei lá, diversas entidades com vários atributos duplicados, com tipos errados, e daí o sistema daqui a pouco vai ficar com uma performance de uma geladeira com Windows 95. E daí vem assim, né? Ah, o NoSQL, ele sobrevive, ele vive, né? Irmão, eu só tenho uma coisa para te falar. NoSQL não é desculpa para bagunça, tá? Porque até no Mongo, tu precisa pensar em esquema, tu precisa pensar em índice, tu precisa pensar em padrão de documento, tá? Então isso aí não é desculpa. Então tu tem que fazer uma outro tipo de defesa. Bom, moral da história aqui, né? O sênior ele não demora para modelar o banco de dados porque ele é lento. Primeiro, ele demora porque ele já aprendeu que corrigir depois vai custar 10 vezes mais. E o iniciante, ele quer ver a casa pronta rápido, né? E o sênior não quer que a casa se desabe no primeiro vendaval. Então, tipo, são pesos e medidas. E para complementar, eu fiz a mesma publicação no LinkedIn, no LinkedIn, e o Fábio, que é um grande amigo meu, grande mesmo, ele fez uma pergunta muito boa aqui, tá? Ele botou, professor, ele já foi aluno, tá? Meu. Professor, faz total sentido essa visão de que o database first costuma vir depois da fase em que o time já sofreu com esquemas mal projetados e, de fato, o custo de retrabalho costuma ser altíssimo. Mas fiquei pensando, em ecossistemas mais modernos, como o Spring que o senhor trabalha, em que temos ORMs maduros, migrations e um controle de versionamento de esquema bastante seguro, o senhor acha que ainda faz sentido? Ele está me tratando como velho, hein, Fábio? Tratar Code First como algo inerente, mas imaturo? Pergunto porque hoje é relativamente comum iniciar um MVP com Code First. Foi o que eu falei, né? Code First para MVP é muito bom. E à medida que o modelo estabiliza, ajustar o esquema via migrations, tuning de queries ou até migrações manuais para ganho de performance. O senhor, novamente, Fábio, acredita que, mesmo com essas ferramentas, o risco conceitual de um esquema mal modelado continua sendo o mesmo ou dá para conciliar um início code first com práticas mais maduras de evolução de esquema? E o Jonathan, que é um outro aluno meu, que ele é analista de qualidade de software na Thomson, ele também é um aluno brilhante. Ele falou que o Fábio fez uma boa pergunta. Ele colocou: entendo que nesse cenário a aplicação do database first também ocorre e o início da aplicação se dá pelo desenvolvimento das entidades, as quais serão refletidas em tabelas no banco. Justamente, entidades é um reflexo do banco, né? Somente após concluir todas as entidades do sistema e outras camadas serão desenvolvidas. Acho que o professor quis dizer que o database first é uma maneira de pensar, não desenvolver diretamente os comandos de banco e só depois o código. É só uma opinião, aguardando resposta. Então foi o que eu falei, ó. A leitura do Jonathan tá correta, tá perfeita. Quando eu falo database first, não significa começar tu criando tabelas, mas sim pensar na aplicação orientada à estrutura de integridade dos dados. Porque mesmo com RMs e migrations, o mindset da modelagem não muda e continua sendo essencial, porque o problema não está na ferramenta, e sim em como o modelo é pensado desde o início. Perfeito? Ou seja, não é code first versus database first. É code first enquanto dá tempo e database first quando é para valer. Não, brincadeiras à parte, pessoal, é que, cara, a partir do momento que tu já tá usando ORMs, que tu já tá usando migration, que tu já tá criando entidades, meio que tu já tá pensando na tua visão do banco de dados. Né? Entendeu? Principalmente para quem é mais experiente, já vai sair codificando, mas ele já sabe que a modelagem que ele vai fazer. Então a ideia aqui seria mesmo juntar os dois, né?
os dois grupos. Por isso que eu falei, eu não vejo um muito errado ou um muito acima do outro. A minha preferência é sempre database first. Eu já penso no banco, a primeira coisa que eu faço é a modelagem, depois eu faço as minhas entidades em relação às minhas modelagens e não ao contrário, tá? Cansei. Eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse debate. Eu vou deixar o link também da postagem no comentário. E é isso. Se você gostou, curta, compartilha, comenta e até o próximo. Fui.